Fala comigo, tropa! Sejam todos muito bem-vindos ao Mundo Bet. Se você não me conhece, meu nome é Christian e hoje estamos aqui para analisarmos os jogos do dia 20 de novembro de 2021, sabadão. Só que antes você não é inscrito no canal, já clica no botão de inscrever, ativa o sininho também, dá essa força aí pra gente estar crescendo no YouTube, tá legal? Se você quiser também, o link do grupo do Telegram tá na descrição do vídeo. Bom, mas já falei demais, sem mais delongas, bora para os jogos. Bom, tropa, sábado amanhã, acredito que vocês já repararam que está um pouquinho diferente aqui. Ontem eu consegui instalar meu computador, porque chegou o monitor. Ainda falta um monitor, mas um só já consegui fazer. Instalei o webcam, o microfone. Confesso que eu não sei configurar muito bem, só que acredito que de pouquinho em pouquinho a gente vai melhorando, tá bom? Eu gostaria muito de pedir o feedback de vocês, questão de imagem, muito perto, muito longe, porque algumas coisas acabaram mudando, se está baixo, se não está, que aí eu vou melhorando na medida do possível, tá legal? Críticas construtivas são sempre válidas, até porque esse canal não é meu, é nosso, eu espero que fique bom para todos nós, tá bom? Passando sobre ontem rapidamente, falta muita coisa ainda, tá? Falta um monitor, falta tentar ajeitar um cenáriozinho aqui atrás, falta aprender melhor como é que configura isso aqui, ver se eu melhoro um pouquinho também a iluminação e é isso. Passando sobre ontem rapidamente, ontem foi um dia muito fraco, um dia ruim, os líderes perdendo por lanterna, zebra pra caramba, o jogo do Bahia ele só saiu um gol e vou te falar, hein? Bahia que não abra seu olho, mas enfim, vamos para amanhã, quarta para sábado, sexta já começou bem, já pegamos a vitória do Melbourne, time que eu gosto muito, pegamos a vitória do Zamalek, se Deus quiser daqui para frente é só sucesso. Então vamos embora. Primeiro jogo que eu tenho aqui para o sábado às 9h30 da manhã pela segunda divisão da Alemanha, é o jogo do Hamburgo que vai enfrentar o Regensburg. Vamos dar uma olhada primeiro na classificação? Se a gente olhar aqui, o Regensburg, ele é o segundo colocado, tem 25 pontos, está apenas um ponto atrás do líder. E eu tenho o Hamburgo, que é um time que a maioria conhece, um time que já ganhou muitas vezes a Bundesliga, já ganhou a Liga dos Campeões também e já está amargando alguns anos aí na segunda divisão, na perspectiva de subir. Ultimamente ele só tem batido na trave, nessa temporada ele já começou mal, mas agora está fazendo uma corrida de recuperação. O problema do Hamburgo, na verdade, é porque ele empata muito. Se a gente olhar aqui, em 13 jogos ele ganhou 4 e perdeu apenas 1. O problema é que aí ele já empatou 8. Detalhe legal que no MacBook não aparecia o mouse, agora está aparecendo, então acho que vai ficar mais fácil de mostrar algumas coisas para vocês. Por outro lado, eu tenho o Regensburg que está fazendo uma grande temporada, em 13 jogos fez 29 gols, sofreu 15, é um time bem over, um time que está aí tentando buscar esse acesso para a Bundesliga 1. Vamos dar uma olhada aqui no histórico? Quando as duas equipes se enfrentam nos últimos 6 jogos, em 5 a gente teve pelo menos 3 gols e dos últimos 5, em todos os 5 foram ambas marcas, um histórico de confronto over. Quando eu falo over é porque costumam ter muitos gols em suas partidas, e quando eu disser under é porque é o contrário, no caso são poucos gols. Hamburgo não perde para o Regensburg há 4 partidas, né? Tá com essa invencibilidade aí, porém eu vou ficar de fora do mercado de resultados, vou explicar por quê. Hamburgo vem de 6 jogos de invencibilidade, porém vem sofrendo gols a 9 partidas. Das últimas 9, em todas as 9 foram ambas marcam. Já o Regensburg, dos últimos 7 jogos, em 6 a gente teve pelo menos 3 gols e dos últimos 9, em 8 foram ambas marcam. Dito isso, eu tenho um confronto over e é um jogo sim que eu quero explorar o mercado de gols. Mais de 1,5 aqui é o safezada Mundo Bet, porém o ambas marcam vem muito quente, até porque as duas equipes vêm sofrendo gols com frequência, tá bom? Se você quiser explorar o mercado de resultados, o Hamburgo empate anula, eu já devo te alertar que o Hamburgo é um time safado, tá? É um time que em casa, jogando com a mais, ele ganhando o jogo, ele consegue levar um empate, um contra-ataque, né? Essas coisas só acontecem com o Hamburgo, então toma cuidado. Quem quiser entrar no Hamburgo, eu aconselho a entrar com empate. Na verdade, eu aconselho até não entrar, mas quem quiser entrar mesmo assim, entra com empate, tá bom? O Regensburg está fazendo uma grande campanha e tem tudo para ser um jogo bem equilibrado. Placar para mim 1-1. 11 horas da manhã pelo campeonato italiano eu tenho Atalanta que vai enfrentar a Spezia. Eu vou até falar com vocês depois porque tem muito time que joga no sábado que tem jogos importantes pela Liga dos Campeões no meio de semana. A Atalanta é um deles e por causa disso eu não vou fazer comentários pré-live. Então eu vou passar rapidinho por alguns, só que eu vou explicar para vocês por que é tão perigoso. O da Atalanta é perigoso, só que o da Atalanta eu não quero explorar o mercado de resultados, tá bom? Até porque além de ela ter um jogo importante, eu tenho uma cotação aqui muito baixa de 1,22. Vamos dar uma olhada aqui na classificação. A Atalanta é a quarta, tem 22 pontos, está aí nessa briga pela Liga dos Campeões, porque o Napoli e o Milan, eles acabaram disparando, vai ser difícil de pegar os dois. E eu tenho a Spezia, por outro lado, que briga contra o rebaixamento. Em 12 jogos, venceu apenas 3, empatou 2 e perdeu 7. Perde muito, um time que em 12 jogos tomou 26 gols, também sofre muito gol. Eu tenho uma Atalanta, que é um time over, em 12 jogos fez 22 e sofreu 15. Vamos dar uma olhada no histórico? A Atalanta não perde para o Spezia há 3 partidas.
A Atalanta vem de 5 jogos de invencibilidade, porém vem sofrendo gols a 8 partidas, das últimas 8 em 7 a gente teve pelo menos 3 gols e das últimas 8, em todas as 8 foram ambas marcam. Já o Spezia, dos últimos 9 jogos, em 7 a gente teve pelo menos 3 gols, tá bom? Dito isso, também é mais um jogo que eu quero explorar o mercado de gols. Então no safe do Mundo Bet é um mar de 1,5, porém, para quem é ousado aqui, o mar de 2,5 gols vem muito, muito quente, tá bom? A tendência desse jogo é que a Atalanta realmente vença, só que eu não vou entrar nessa vitória antes de ver a escalação, porque como tem jogos importantes, inclusive o grupo da Atalanta, que é o grupo do Manchester, do Villarreal, o grupo que está todo embolado, é bem provável que a Atalanta acabe poupando alguns jogadores e torne esse back mais difícil, tá bom? Mas como eu tenho mais Spezia, que também está brigando contra o rebaixamento e pode ser uma boa oportunidade enfrentando ali um time misto ou reserva do Atalanta, eu quero sim explorar o cenário de gols, placar para mim 2-1 para a Atalanta. 11h da manhã pelo Campeonato Sueco eu tenho o jogo do Malmo, o Brabo da Suécia, que vai receber o Häcken. Se a gente olhar aqui essa race do Malmo, dos últimos 5 jogos ele empatou 1 e venceu 4. Já o Häcken vem aqui e só conseguiu vencer 2. Vamos dar uma olhada na classificação para ilustrar melhor esse momento aqui. O Malmo é o líder, ele é o atual campeão, inclusive em 27 jogos. Ele tem 16 vitórias, 6 empates e 5 derrotas. Um time que fez 55 gols em 27 jogos. E um time que também sofre muito gol, sofreu 28, é média de mais de um gol por partida que ele leva. Por outro lado, eu tenho o Häcken que em 27 jogos é uma campanha regular, uma campanha bem mediana ali, porém também é um time over, em 27 jogos fez 44 gols e sofreu 40. Detalhe interessante que eu queria mostrar para vocês é o seguinte: o Malmo é o atual campeão, ele é o líder, porém ele está apenas a 1 ponto do Djurgården, que é o segundo colocado, e faltam apenas 3 rodadas para acabar o campeonato sueco. E o Häcken ele tem 35 pontos, ele não consegue almejar mais nada aqui, ele não dá para chegar pelo menos em terceiro para disputar uma Conference League e também não chega aqui a partir da 14ª posição, ele também não tem risco de cair. Então eu tenho um time que está desesperado jogando em casa, precisando vencer para ser campeão, e eu tenho um time que não quer nada com a vida, nada com a hora do Brasil. Vamos dar uma olhada aqui no histórico? Quando as duas equipes se enfrentam, o histórico é under, dos últimos 7 jogos em 5, a gente teve menos do que 3 gols, só que dos últimos 6 em 5 foram ambas marcam, e o Malmo não perde para o Häcken há 7 partidas. O Malmo dos últimos 5 jogos em 4, a gente teve menos que 3 gols, e o Häcken dos últimos 8 em 6 foram ambas marcam. Para essa partida aqui, o que eu tenho? Eu gostaria muito de explorar a vitória do Malmo, tá bom? Mesmo eu querendo uma odd um pouquinho mais alta, 1,40 para um time que é líder jogando em casa, vai estar ali impulsionado pela sua torcida contra um time que não quer nada, não almeja nada, né? Pelo menos, então dá sim para explorar essa vitória. O que poderia tornar esse jogo perigoso, na verdade pode ainda, é que o Malmo tem um jogo na Liga dos Campeões no meio de semana. Só que como o Malmo está levando porrada de todo mundo, ele já perdeu 4 partidas na Liga dos Campeões, eu acredito que ele deva sim dar mais atenção nesse campeonato sueco, o campeonato que ele é líder, que falta pouco, tem muito mais chance dele ser campeão do que buscar uma classificação improvável ali na Champions League. Daí acredito que nem classificação ele consegue, no máximo ali buscar uma Europa League, só que é mais importante ser campeão sueco, então eu cravo essa vitória, placar para mim 2-1 para o Malmo, tá bom? Se você quiser explorar o mercado de gols, toma cuidado que o Malmo ele se tornou um time under nesse final de temporada, porém, saindo um gol nessa partida, por exemplo, saindo um gol do Häcken, a tendência é que o Malmo ele vai para cima com tudo, tá bom? Então chega no segundo tempo ali, jogo empatado, o Malmo também ele vai ter que se expor de qualquer maneira, e dá assim para buscar até 1 ou 2 gols no ao vivo. Pré-live eu fico com essa vitória aqui, para mim, tá numa cotação justa, tá? 1,40 a vitória do Malmo. 11h30 da manhã, agora para o campeonato alemão, eu tenho o Borussia Mönchengladbach que vai receber o Greuther Fürth. Se a gente olhar aqui, essa race do Fürth já é horrível, são 5 derrotas consecutivas, na verdade são mais, vou mostrar para vocês aqui pela classificação. Embora o Gladbach não esteja fazendo uma grande campanha, uma campanha bem mediana, em 11 jogos ganhou 4, empatou 3, perdeu 4, pô, ele vai enfrentar o pior time do campeonato, o time que acabou de subir, só que não se reestruturou legal, com negócio de reforço, e aí tá sendo o saco de pancada da Bundesliga, é o Fürth em 11 jogos, não ganhou nenhum, empatou 1 e tomou 10 sacoladas, fez 8 gols e sofreu 29, ele quase tem média de 3 gols sofridos por partida. Vamos dar uma olhada no histórico? O Gladbach não perde há 3 partidas, das últimas 7 em 5 ele venceu o primeiro tempo,
Já o Furt vem de 9 derrotas seguidas, 17 jogos sem vencer, vem sofrendo gol nos últimos 22 jogos, dos últimos 7 em 6, a gente teve pelo menos 3 gols e dos últimos 7 em 6 foram ambas marcam. Para essa partida aqui, para mim, vitória do Gladbach, tá? Eu gostaria que essa odd tivesse pelo menos 1.30, só que dadas as circunstâncias, que eu tenho um time que é bem melhor, que está jogando em casa, que vai enfrentar um time que perde para todo mundo, é jogo sim que ele tem que vencer. Inclusive, se você quiser dar uma ousada e buscar um handicap asiático -1, acredito que o Gladbach tem tudo para vencer até por mais de um gol de diferença, tá bom? Quando eu boto o handicap asiático, se sair por um gol, a gente não perde, apenas devolve a nossa odd. Se tiver no bilhete, por exemplo, ela vai ser anulada e vai ser calculada somente os outros jogos. Porém, vejo com muita probabilidade aqui do Gladbach vencer até por mais de um gol de diferença. Por isso, se você quiser também explorar o mercado de gols, mais de gol e meio é safe e o mais de 2 gols e meio vem muito quente. Até porque o Furt, ele está no momento desesperado, ele precisa pontuar de qualquer forma. E sair no gol do Gladbach, a tendência é que o Furt vá para cima, acaba sofrendo gol, é um time que sofre muito gol. Também é um time que faz, a gente viu ali que dos últimos 7, 6 foram ambas marcam, porém eu tô fora desse ambas marcam pré-live, prefiro ficar nessa vitória aqui, placar para mim 3-1 para o Gladbach. Ao meio-dia, pelo campeonato inglês, a Premier League, eu tenho o Manchester United que vai visitar o Watford. Se a gente olhar aqui essas reis, são duas equipes que vivem um mau momento, até porque o Manchester, enquanto ele tiver com o Solskjaer, ele vai estar vivendo um mau momento. Ninguém consegue perceber isso na diretoria do Manchester, não é possível. Fico estressado, mas vamos lá. Eu gosto muito do Cristiano Ronaldo, né? E detalhe, ele já avisou, tá? Se o Manchester não se classificar para a Champions League, ó, tá vazando. E não tem jeito, tá bom? O cara é o rei da Champions, senhor Champions, ele tem que jogar lá todo ano. Vamos embora aqui. O Watford, que é o mandante em 11 jogos, ele ganhou 3, empatou 1, perdeu 7, vem numa péssima campanha aqui, lutando contra o rebaixamento, fez 12 gols e sofreu 19. E eu tenho o Manchester United ali, que já caiu bastante, está em 6º lugar em 11 jogos, ganhou 5, empatou 2, perdeu 4, perdeu bastante o Manchester. Fez 19 gols e sofreu 17, é um time muito over, tem média de mais de 3 gols por partida. Tá bom? Eu acredito que o Manchester não deva titular, até porque ele está naquele grupo que eu comentei embolado junto com a Atalanta, com o Villarreal. O Manchester precisa muito salvar a temporada dele, que no caso seria essa classificação, porque essa briga pelo título aqui pelo inglês, esquece, tá? Ele vai brigar no máximo por uma vaga na Champions League. Eu também acredito que o Cristiano Ronaldo não deva jogar, porque ele jogou as 2 partidas por Portugal, provavelmente ele vai ter que ter uma... é até o mais coerente, né? Ele não jogar esse jogo, ter uma recuperação para um jogo mais importante de Champions League. Vamos dar uma olhada aqui no histórico? Deixa eu dar uma olhada aqui no histórico. O Watford vem sofrendo gols há 10 partidas, das últimas 7, em todas as 7, ela foi a primeira equipe a sofrer. Já o Manchester, dos últimos 6 jogos, em 5, a gente teve pelo menos 3 gols. E o Manchester, dos últimos 5 jogos, em 4, foi a primeira equipe a sofrer. Vamos lá, eu não quero explorar essa vitória do Manchester, também não acho essa cotação aqui justa, porque eu estou acreditando que o Manchester deva ir com o time misto ali para reserva para essa partida aqui. Também não deve ir todo reserva, porque o Solskjaer está pressionado. O Manchester ele precisa continuar ganhando ali no campeonato inglês. O Solskjaer está pressionado. O Manchester precisa voltar a vencer no campeonato inglês, até para ele conseguir essa classificação no ano que vem para a Champions League. E vai enfrentar um time que está desesperado ali, um time que sofre muito gol e está tentando sair ali, fugir dessa zona do rebaixamento. Então, para mim, é um jogo com contorno de ser aberto, um contorno de desespero. Então eu cravo mais de gol e meio, safezada a mão do bet, porém o mais de 2 gols e meio vem muito, muito quente, assim como ambas marcam também, tá bom? Eu prefiro ficar no safe, mais de gol e meio, placar pra mim 2-1 pro United. Amanhã vai ter um joguinho de 2-1, tô sentindo. Também ao meio-dia, só que agora pela 2ª divisão do campeonato inglês, a Championship, eu tenho um time que está voando, que é o Fulham, que vai enfrentar um time que está muito mal, que é o Barnsley. Se a gente olhar aqui essa race, o Fulham vem de pelo menos 5 vitórias consecutivas e o Barnsley dos últimos 5 venceu 1 e perdeu 4. Vamos dar uma olhada aqui na classificação? O Fulham é o 2º lugar, tem 38 pontos, está apenas a 2 pontos atrás do líder do Bournemouth. Lembrando que na Championship os 2 primeiros eles sobem direto. E eu tenho o Barnsley que está apenas em penúltimo colocado, em 17 jogos, venceu apenas 2, empatou 5 e perdeu 10, tem apenas 11 pontos. Detalhe interessante é que o Fulham, em 17 jogos, ele fez 44 gols. É um ataque muito, muito forte. Sofreu 14 e eu tenho um Barnsley que em 17 jogos fez apenas 12 e sofreu 25. Vamos dar uma olhada aqui no histórico. O Fulham vem de 6 vitórias seguidas,
5 jogos sem sofrer gols. Dos últimos 8 em 6, a gente teve pelo menos 3 gols. Dos últimos 8 em 6, ele venceu o primeiro tempo. Já o Buzz, ele vem sofrendo gols a 9 partidas. Das últimas 7 em 6, foi a primeira equipe a sofrer. Bom, para essa partida aqui, não tem muito o que explorar, a não ser a vitória do Fulham, tá bom? Tá jogando em casa, vai enfrentar um time muito mais fraco. Ele tem tudo para vencer e aproveitar esse bom momento dele e ganhar até bem, tá? Então, por isso também, para quem é ousado, dá para explorar um handicap asiático -1, porque eu também tô acreditando que o Fulham deva vencer esse jogo por mais de um gol de diferença, tá bom? Tá jogando em casa ali, pressão da torcida e tem tudo para vencer bem. Placar para mim 3-0 para o Fulham. Vou meter esse 3-0 aqui. Meio-dia e meio agora para o campeonato holandês. Eu tenho o jogo do PSV que vai receber o Vitesse. São duas grandes equipes, duas equipes com uma race bem parecida. Ó. São dos últimos 5 jogos, são 4 vitórias e 1 derrota. Vamos dar uma olhada aqui na classificação. O PSV é o segundo colocado, ele já empatou em pontos com o Ajax que vem de 2 tropeços e o PSV ele está se aproveitando disso. Vai pegar o Vitesse, que em 12 jogos ganhou 7, empatou 1 e perdeu 4, tem 22 pontos. Também é um time que sempre briga ali por cima. E eu tenho o PSV que em 12 jogos fez 9 vitórias e 3 derrotas. Ele fez 31 gols em 12 jogos, sofreu 20. É um time muito over o PSV. Vamos dar uma olhada aqui no histórico. Quando as duas equipes se enfrentam dos últimos 6 em 5, a gente teve pelo menos 3 gols e 5 também foram ambas marcam. PSV não perde a 3 partidas, das últimas 10 em 9 a gente teve pelo menos 3 gols e das últimas 10 em 8 foram ambas marcam. Já o Vitesse vem sofrendo gols a 4 partidas, das últimas 5 em 4 a gente teve pelo menos 3 gols e 4 também foram ambas marcam. Dito isso, para mim não é um jogo para buscar o mercado de resultados pré-live. Se você quiser, tiver confiança, até pode. Eu vou tentar até buscar no ao vivo. Lembrando que o PSV tem um jogo importante no meio de semana pela Europa League. Então eu prefiro ficar no mercado de gols. Também acredito que o PSV não deva poupar muito seus jogadores, porque ele está nessa perseguição ali pelo Ajax. A Ajax está deixando ele encostar, está deixando ele sonhar e ele vai partir para cima com tudo do Vitesse. Vitesse é um time bom e a tendência da gente ver um jogo aberto é muito grande, até porque o histórico do confronto é over também. Então, mais de 1,5, safezada e mais de 2,5 gols. Vem muito quente, até pelo momento que vive o PSV. Tá aí jogando em casa, diante da torcida, ele vai se expor. E aí que é um jogo bom pra gente ver gols, porque além de ele fazer, é um time que toma muito gol também. Placar pra mim, 3-1 para o PSV. Indo agora para o campeonato inglês, às 2h30 da tarde, temos um jogão de bola aqui, clássico, entre Liverpool e Arsenal. Se a gente olhar aqui, essa race, o Liverpool em 5 jogos venceu apenas 2 e eu tenho o Arsenal que está fazendo uma grande recuperação no campeonato, ele começou muito mal. Se a gente olhar aqui dos últimos 5 jogos, ele está invicto e venceu as últimas 3 partidas. Vamos dar uma olhada no histórico? O Liverpool é o quarto, tem 22 pontos. O Arsenal é o quinto, com 20. O Chelsea tem 26 aqui. O Liverpool já está a 4 pontos do Chelsea, tá? Então é muito importante ele vencer seus jogos em casa, principalmente um jogo como esse, para poder dar moral e continuar aí nessa briga. Vamos dar uma olhada no histórico? Quando as duas equipes se enfrentam, histórico de confronto over dos últimos 8 jogos em 6, a gente teve pelo menos 3 gols e dos últimos 10 em 8 foram ambas marcam. O Liverpool dos últimos 10 em 8 foram ambas marcam. O Arsenal vem de 4 vitórias consecutivas, porque aí também engloba jogo de Copa. Vem de 10 jogos de invencibilidade, 3 jogos sem sofrer gols. Então é o seguinte, eu acredito que mesmo o Liverpool tendo um jogo pela Liga dos Campeões no meio de semana, ele não deva poupar seus jogadores, até porque ele está muito bem encaminhado lá no grupo dele, e aqui é um jogo que ele precisa vencer, um jogo para dar moral, um jogo para ele continuar ali nessa perseguição pelo Chelsea, tá? Só que mesmo ele indo com o time titular, 1,45 não me pega pela fase que o Arsenal tem vivido, por mais que o Liverpool tenha um elenco melhor. Pô, o Arsenal está a 10 partidas invicto, você não chega nesse momento aí à toa, então eu prefiro ficar só no mercado de gols. Para mim, mais de 1,5 é safe, só que eu acredito que a gente não tem a odd. A gente deveria entrar no mais de 2,5 gols ou ambas marcam, mas vem muito quente, até porque o Liverpool, quando joga em casa, é um time que se expõe muito, vai para frente, a tendência é que ele domine o meio campo ali, domine as ações ofensivas, só que o Arsenal é um time que não está de bobeira, tem sido time letal, e eu prefiro sim explorar o mercado de gols. Placar para mim, 3-2 para o Liverpool. Para mim vai ser um jogo com bastante gols, porém eu vou ficar no safe e vou tentar explorar mais no ao vivo, dependendo de como decorrer a partida.
5 horas da tarde temos a final da Sul-Americana, que na verdade é uma final brasileira entre Atlético Paranaense e Bragantino. Bom, tropa, jogo muito, mas muito difícil de cravar alguma coisa, tanto que essas odds aqui, elas estão bem parelhas e é muito justo. Cara, pra mim não tem favorito, tá bom? São duas equipes muito bem equilibradas, é jogo de final, tudo pode acontecer, e pelo fato de ser jogo único, pra mim é um jogo bom para gols, porque eu tenho duas equipes over, tanto o Atlético Paranaense quanto o Bragantino, são equipes que jogam muito no ataque, são equipes que costumam ter bastante gols em suas partidas, e eu vou cravar sim um mar de gol e meio e até um ambas marcam. E falando em ambas marcam, a Betfair está oferecendo uma odd de 20 para sair ambas marcam nesse jogo de amanhã, tá bom? Vou deixar aqui fixado no comentário o link do bônus. A única coisa que eu vou pedir para vocês é o que eu sempre peço aqui, é o quê? Leia as regras e regulamentos para você participar direitinho. Por que eu falo isso? Porque vocês têm que entender que toda casa de aposta, ela não dá um dinheiro à toa, né? Porque bônus é um dinheiro, pode ser revertido em dinheiro se você souber usar. Então, pô, ela não vai fazer isso à toa, ela tem que ter um interessezinho dela também, ela vai pedir algumas coisas para você cumprir. Eu tô falando isso por quê? Porque veio uma pessoa no meu Instagram falar que, pô, não sei o quê, que ele entrou num bônus aí teve que fazer X apostas em numa tanta cotação aí, até acho que acima de 1,70 para poder valer o bônus dele. Só que assim, tudo isso ele vem escrito. Quando você clicar nesse banner ou qualquer outro link que eu deixar, ou qualquer outro link que você vê aí de bônus, você vai ver que vai abrir um banner explicando como é que funciona um bônus, como é que ele é ativado, como é que faz para participar. Então vocês têm que ler para ver se esse bônus dá para você cumprir com tranquilidade ou não. Às vezes um bônus que pode ser ruim para você, de cumprir em tanta odd, né, tantas apostas com tanta odd, para outra pessoa pode ser tranquilo, para ela pode ser de boa. Então sempre leiam, tá? Igual nesse caso aqui, você só pode botar R$10 nessa odd de 20, aí vai virar 200, entendeu? Tem que ser para novos usuários, você dá uma lida lá, como é que vai ser esse dinheiro depois. Sempre leiam as regras e regulamentos em tudo que envolve dinheiro. E eu sempre anuncio para vocês, tá? Não adianta falar, você me botou na furada, nada disso. Eu sempre peço para ler, aí vai ficar a critério de vocês ou não. E vou repetir, todo bônus, ele é bom, só que você tem que saber usar e você tem que ver antes se realmente você vai conseguir cumprir os requisitos ou não, beleza? Dito isso, para mim, jogo para gols, mais de gol e meio, ambas marcam, placar para mim 1-1, vou falar apenas 1-1, porque eu não quero colocar que ninguém é favorito. Para mim é um jogo muito, muito aberto. 7 horas da noite pelo Brasileirão, temos o Galo Forte Vingador, o Atlético Mineiro, que vai receber o Juventude. O Atlético tá voando, tá jogando em casa. Cara, tem tudo para vencer amanhã, tá bom? Tem tudo para vencer, confirmar esse título aí, vai pegar o Juventude, que é um time mais fraco, porém o Juventude tá vivendo um momento bom ali, já saiu da zona do rebaixamento, já abriu 3 pontos para o Bahia, e tá numa crescente maneira, tá? Só que o Atlético, em 32 jogos, venceu 22, empatou 5 e perdeu 5, fez 51 gols e sofreu 22, e eu tenho o Juventude, que ganhou 9, empatou 12 e perdeu 11. Eu queria mostrar aqui o Atlético jogando em casa. Em 16 jogos ele ganhou 14, empatou 1 e perdeu 1. É um excelente, excelente mandante, fez 34 gols e sofreu 9. Vamos dar uma olhada aqui no histórico? O Atlético ele vem de 4 vitórias seguidas, 3 jogos sem sofrer gols. O Juventude vem de 3 vitórias seguidas, 5 jogos de invencibilidade. É um time under dos últimos 5 em 4. A gente teve menos que 3 gols. Então vamos lá. Jogando em casa, diante da sua torcida, com o time titular já para garantir esse título, eu cravo sim essa vitória do Atlético Mineiro. Não é uma cotação que eu gosto, pelo momento que o Juventude está vivendo, porém o Galo jogando em casa ele é muito, muito forte, a tendência de ele ganhar esse jogo é muito grande, tá bom? Só não vai ganhar aqui se sair muita zebra. Uma outra coisa que dá para explorar é o mercado de gols, porque o Atlético jogando em casa, ele provavelmente vai jogar no ataque, vai jogar em cima ali para fazer o gol. Juventude, se tomar um gol, ele vai ter que sair, porque a ideia do Juventude é pontuar essa partida aqui, e o Juventude também é um time meio chatinho, tá bom? Um time que apronta de vez em quando, então dá para ver um mais de gol e meio aqui. Só que essa vitória me pega, placar para mim, 2-0 para o Galo. 7 horas da noite também eu tenho um jogo aqui do Grêmio, o Grêmio que vai pegar a Chapecoense, é um jogo muito, muito importante para o Grêmio vencer, tá? O Grêmio está numa situação muito complicada, pode parecer que não, mas o Grêmio ele é o penúltimo, ele tem 32 jogos, 32 pontos, e o primeiro aqui fora da zona tem 7 pontos na frente dele, 7 pontos, são 3 jogos para você conseguir tirar, você ganhando todos e o seu adversário perdendo todos, e faltam apenas 6 rodadas, é uma situação muito difícil, e ele vai enfrentar a Chapecoense, que em 33 jogos
venceu apenas um, empatou 12, perdeu 20, é um time muito fraco, tá? É um time até chato, jogando em casa, pode dificultar esse jogo contra o Grêmio, igual dificultou contra o Flamengo, igual dificultou contra o Galo, só que o Grêmio, ele vem embalado aí, conseguiu uma grande vitória contra o reserva do Bragantino e vem, cara, é jogo pro Grêmio ir com tudo. Vamos dar uma olhada aqui no histórico? A Chape vem de 13 jogos sem vencer, ela só venceu um, na verdade, na competição. 3 jogos sofrendo gols, o time under dos últimos 5 jogos em 4, a gente teve menos que 3 gols. Eu tenho o Grêmio, que a grande estatística dele aqui é do que dos últimos 7 jogos em 5, ele perdeu o primeiro tempo. Vamos lá, para mim o Grêmio não perde, vou ser sincero para vocês, o Grêmio precisa muito ganhar esse jogo e eu cravo sim um Grêmio empate a nulo. O Grêmio pode até empatar, só que perder para a Chape, que é um time que não ganha de ninguém, eu já considero muito difícil. Uma outra coisa que dá para explorar, mesmo a Chape sendo um time under, é o mercado de mais de gol e meio, porque a Chape ela complica seus adversários quando ela está jogando em casa. E o Grêmio muitas vezes, nessa sede de fazer o gol, porque ele precisa ganhar, porque ele precisa se livrar do rebaixamento, ele acaba se embolando, acaba levando um gol, aí depois leva outros, faz. Então pode ser um jogo muito bom para a gente ver pelo menos 2 gols, dá para cravar sim. Vitória do Grêmio, placar para mim 2-1 para o Tricolor. E para a gente fechar o nosso dia às 9h30 da noite, também pelo Brasileirão, eu tenho o Inter enfrentando o Mengão. Só que antes de estar vendo o vídeo até agora, tá curtindo os palpites, se inscreva no canal. Se você puder deixar um like, deixar um comentário, isso ajuda muito o YouTube a divulgar o canal, a divulgar o vídeo, então conto muito com a ajuda de vocês, tá bom? E também espero de vocês umas críticas aí construtivas para a gente ajeitando e ficar da melhor forma possível. Só não me peça para diminuir o tempo do vídeo, porque eu não vou. Tá, eu venho aqui, não venho dar mais de gol e meio, tá? Não venho só falar isso não, venho dar uma análise para você, tentar construir alguma coisa junto com a sua análise para a gente juntos fazer uma melhor entrada para você, tá? Pode ser que você não faça uma entrada no pré-live, mas você consiga levar para ao vivo uma leitura e tire onda. Também tento ajudar pessoas a fugirem de jogos perigosos, também é muito bom. Então vamos embora? Para mim, jogo para gols. Já vou falar direto aqui, porque eu acredito que o Flamengo não deva poupar seus jogadores, porque ele já poupou o último jogo. Gabigol não foi nem relacionado, então a tendência é que ele jogue essa partida, que o Michael jogue. O Michael começou no banco. Não sei se o Bruno Henrique vai jogar, tá bom? Porque o Bruno Henrique ficou aquele machuca, acabou fazendo o gol da vitória, então talvez seja até interessante o Flamengo não colocar o Bruno Henrique dependendo do que aconteceu naquele jogo. Vamos dar uma olhada no histórico? O Inter, ele é o 7º colocado, está brigando pelo G6, né, que o G6 ele garante a vaga direta para a Libertadores. O Fortaleza tem 49, o Inter está a 2 pontos, então dá para o Inter passar nessa rodada e vai pegar o Flamengo, tem ali chance ainda de ser campeão, não adianta, tem chance matemática de ser campeão. Tá ali não só brigando pelo título, na verdade para mim, como eu sempre digo, o Flamengo ele já está num ponto que para ele é interessante chegar com moral na Libertadores, chegar vencendo. O Flamengo estava mal e o Palmeiras estava muito bem. Você vê como as coisas mudam. Aí o Abel decidiu poupar os caras contra o São Paulo, podendo afundar o São Paulo, né? Rival, para mim eu sou assim, eu sou futebol raiz, irmão. É meu rival, pô, vou tentar afundar daí para poder sacanear o amigo e isso aí para mim faz parte do futebol. Mas enfim, pô, aí poupou, aí o Palmeiras tomou um sacode, aí ele saiu, abandonou o campo antes da hora e mudou tudo, o futebol muda tudo. Agora o Palmeiras já tá meio assim, meio balançado, o Flamengo tá muito bem, a torcida abraçou, mesmo botando o time reserva aí que quebrou o nosso bilhete mais do gol e meio, Renato safado. Mas pô, entrou ali o Michael, entrou o Bruno Henrique, conseguiram decidir 1-0 no finalzinho, muito bom pra torcida e o Flamengo tá bem, tá? O Flamengo tá embalado, de novo. Vamos lá, dos últimos 5 jogos, em 4 a gente teve pelo menos 3 gols, quando as duas equipes se enfrentam, e 4 também foram ambas marcam. O Inter vem sofrendo gols há 3 partidas, das últimas 5 em 4 foi a primeira equipe a sofrer. Mengão vem de 3 vitórias seguidas, 7 jogos de invencibilidade, 3 jogos sem sofrer gols. Vou te falar, hein, se o Davi Luiz jogar, esquece ambas marcam, tá? Não tem jeito, o Flamengo não leva gol com o Davi Luiz. Nos últimos 7 jogos, em 5 venceu o primeiro tempo. Só que eu acho que o Davi Luiz não vai jogar porque, como ele jogou já esse último jogo do Maracanã, pra mim, mais de gol e meio, o Inter tá jogando em casa, precisa ganhar do Flamengo para poder ali sonhar com esse G6, tentar pegar logo nessa rodada. E eu tenho um Flamengo que provavelmente vai com o time titular, quer descontar também aquela goleada que ele levou, aqueles 4-0, e a tendência é a gente ver um jogo aberto, como quase todo Flamengo e Inter a gente vê, e dá para explorar um mais de gol e meio. Quem quiser explorar um dupla chance pro Flamengo, para mim o Flamengo não perde se for com o time titular, porém, é um pouco arriscado porque o jogo é fora de casa e pode ser que o Flamengo, assim, tipo, deu uma relaxada porque não tá brigando por muita coisa aqui. Placar para mim desse jogo, 2-1 pro Mengão, porém, tô fora do mercado de resultados. Bom, tropa, fechamos nossos jogos de sábado. Você que tem muito jogo aqui que vocês queriam que eu falasse, só que, pô, não tem como, tá? Se vocês olharem o chaveamento da Liga dos Campeões, vocês vão ver que
vocês olharem o chaveamento da Liga dos Campeões, vocês vão ver que aqui, ó, na Espanha, Villarreal está no grupo complicado, o Sevilha é o lanterna do grupo, o Atlético de Madrid também está num grupo complicado, o Barcelona está se classificando em segundo lugar, mas também tem jogo difícil ali, jogo decisivo. O Borussia tem um jogo muito decisivo contra o Sporting. O Milan está naquela briga ali para ver se pelo menos fica em terceiro lugar. O Paris Saint-Germain não vai jogar o Messi e o Neymar, porque eles jogaram esse jogo de terça-feira. Pelo menos o que eu vi, só ia jogar o Mbappé, tá? E aí, cara, é meio complicado. Tá no grupo com o Manchester City ali. A 1,22 não me pega, até porque o PSG não tá jogando para tudo isso. Mas é um jogo que eu vou assistir. Se o PSG estiver bem, estiver impondo seu futebol, jogando em casa, aí vale a pena. Só fico receoso também se a gente olhar o Nantes dos últimos 5 jogos, só perdeu um. É um time pra gente ficar de olho. Bom, tropa, fechamos agora de vez os jogos, tá bom? Tome muito cuidado com esses times que vão disputar os jogos da Champions League com os jogos pré-live, tá? Se você estiver vendo o jogo, o time estiver melhor, o Atlético de Madrid tiver tudo ali para vencer, aí vale a pena. Mas pré-live eu tomaria um pouco de cuidado, de nosso dinheiro vale muito pra gente estar colocando aí de repente um time reserva, beleza? Não esqueça de fazer a gestão de banca, espero que a gente tenha mais sorte nos próximos dias e tamo junto, muita fé, bora pra cima! Bom, tropa, para amanhã deixei mais uma triplinha pra gente. Primeiro jogo, cravei mais de gol e meio entre Inter e Flamengo. O Mengão com o time titular e o Inter brigando pela Libertadores. É jogo sim, pra gente ver pelo menos 2 gols, tá legal? Segundo jogo, coloquei vitória seca do Borussia Mönchengladbach. Vai pegar o Furt, que tem apenas um empate e só perdeu no campeonato. O Gladbach jogando em casa tem tudo para confirmar essa vitória também. E pra gente fechar o nosso bilhete, coloquei mais de gol e meio entre Liverpool e Arsenal. É um clássico normalmente pra gente ver gols e cravei aqui mais de gol e meio no safe, tá? Essa nossa tripla deu um total de 1,91 de odds, sempre bom para dobrar o nosso investimento ou próximo disso e que a gente tenha dias mais abençoados nos próximos. Tamo junto, vida fé, bora pra cima!